Estamos aqui sentindo, ouvindo e adorando ao Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Eu sinto aqui uma atmosfera diferente. Aleluia. Eu sinto que Deus quer fazer algo. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero dizer que você veio no lugar certo e na hora certa. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele está presente e Ele quer fazer algo. Eu quero que você abra o seu coração. Abra o seu coração. Andar com Deus, juntinho dele, perto dele, isso é maravilhoso. Aleluia. E Ele está aqui nesta manhã. Ele está aqui nesta manhã. E nesta manhã eu quero que você abra o seu coração. Abra o seu coração mesmo. Abra. Se desligue de tudo que tem lá fora para fazer amanhã, do trabalho, da cor que você vai ter que escolher para pintar a porta ou pintar o apartamento, daquele trabalho que ele vai esperar uma ligação. Esqueça de tudo. Esqueça. Você está aqui nesta manhã para me dizer muito, Senhor. E são poucos minutos que nós passamos aqui na presença do Senhor. Então, vamos aproveitar esse tempo. Vamos aproveitar ao máximo esse tempo que nós estamos aqui para sairmos daqui diferente. Para nós sairmos daqui mudados. Aleluia. Porque basta somente um minuto. O salmista falou, basta um dia na tua presença do que 1000 anos lá fora. Aleluia. Então aproveite esse momento que você está aqui, que nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu queria convidar você para ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, uma passagem bem conhecida. Aleluia. Espero que você abra a sua Bíblia. Quem não tem Bíblia, por favor, ajude. Romanos capítulo 4, a começar do verso 17 em diante. Olha isso, Romanos capítulo 4 e o verso 17. Todos acharam? Amém. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como já fossem. Dá para você virar para o seu irmão e dizer assim, Deus chama as coisas como já se fossem. E para 1, para 2, para 3. Deus chama as coisas como já se fossem. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso Deus, Pai, na Tua presença, nós estamos nesta manhã, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor amado, pela Tua presença aqui conosco, Senhor, pela Tua palavra que nesta manhã será ministrada. Tu já tens falado através dos testemunhos, através dos louvores aqui, Senhor amado. Agora, mais uma vez, eu te peço, continua falando conosco, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Que o nosso coração nesta manhã, Senhor, seja um coração, Senhor amado, seja como uma terra fértil, Senhor amado. Que a nossa mente, que todo pensamento contrário, que toda distração, que tudo aquilo que venha tentar roubar, Senhor, Pai, a Tua presença, Senhor, roubar, Senhor amado, a Tua palavra que vai ser semeada em nossos corações, seja levado cativo aos pés da cruz, Senhor, e que nós saímos daqui, Senhor, diferente, que nós saímos daqui, Senhor, nesta manhã, cheios, transbordando, Senhor, da Tua presença, do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Você pode tomar assento, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Aleluia. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, que nos diz que Deus chama as coisas como já se fosse. É um pouco difícil entender chamar uma coisa como ela se já existisse. Esse é o nosso Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus. Para nós entendermos como Deus trabalha, como Deus atua, nós temos que fazer o quê? Andar com Ele. Obrigado, Regina. Andar com Ele. Para nós conhecermos mais a esse Deus Todo-Poderoso, nós temos que andar com Ele. Aleluia. E quando Paulo escreveu isso aqui, ele estava se referindo a uma pessoa. Ele estava aqui falando sobre
o patriarca Abraão. E Abraão, para chegar aonde ele chegou, não pense que foi do dia para a noite. Não. Não foi do dia para a noite para Abraão chegar na posição que chegou. Não foi do dia para a noite que Abraão foi qualificado aqui nesse capítulo como pai da fé, como a pessoa crê contra a esperança. Ou seja, não existe esperança, não tem condições, mas mesmo assim ele creu. Por quê? Porque ele aprendeu o segredo de caminhar com Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele aprendeu o segredo de o que é caminhar com Deus. Aleluia. E muitas vezes nós estamos na igreja, mas não temos esse clique. Eu queria que você preste atenção. Esse clique de você andar com Ele. Às vezes nós vivemos na igreja, saímos, voltamos e vivemos uma vida difícil. Uma vida que não condiz como filhos de Deus. Não vou dizer que nós vamos andar em cima de bênçãos, vamos passar lutas, não. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas uma coisa que nós temos que entender é que nós temos que ter o quê? Ter o quê? Bom ânimo. Bom ânimo. Mas para ter o bom ânimo, você tem que saber em quem você está crendo. Em quem você está crendo. Porque é fácil, muitas vezes, ser levado para o outro lado. Desanima, deixa, não dá, larga, solta. Ah, isso não vai para frente. E muitas vezes as pessoas são levadas a desistirem das coisas. Mas quando você anda com Deus, quando você entende que você é filho de Deus, então você toma uma posição diferente. Você não anda como qualquer um. Por quê? Porque você tem alguém que respalda você. Você tem alguém que transformou a sua vida. Eu estava conversando com um rapaz e ele disse que conhecia um homem lá, não sei o nome dele, suponhamos que seja Manuel. E esse Manuel, ele vivia pedindo esmola. Pedindo esmola. Só que ele tinha casa alugada, ele tinha dinheiro no banco, mas botava roupa de... iria pedir esmola. Ou seja, ele não usufruía daquilo que ele tinha. Vivia uma vida miserável. E muitas vezes nós, servos de Deus, filhos, não somente servos, filhos de Deus, nós não entendemos. Por quê? Porque nós muitas vezes queremos fazer as coisas que nós achamos que tem que ser. Irmãos, como o irmão Tiago estava falando aqui, Deus, Ele controla tudo. Deus, Ele controla tudo. Para nós sermos bem-sucedidos, nós temos que andar no controle de quem? De Deus. Concorda comigo? Amém. Nós temos que andar segundo o controle de Deus. Porque você vai chegar aonde Ele quer. E você vai ser bem-sucedido. Foi isso que aconteceu. Quando Deus chamou Abraão e disse assim, olha, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele saiu. Ele não questionou, mas como é que é essa terra? Tem rio? Tem plantas? Tem água? Como é que é lá? Ele fez o quê? Obedeceu. E saiu. Ou seja, Deus nos chama. Deus nos chama. Deus nos chama a viver o sobrenatural. Mas muitas vezes nós nos contemos, sabe onde? Agarrado. Como estava aqueles os 11 discípulos lá no barco. Só apenas um que teve a ousadia de dizer assim, se tu és Jesus, Aleluia. manda eu ter contigo. Glória a Deus. Ou seja, 12, eram 12. Apenas um teve a coragem de caminhar. Por quê? Porque andar com Deus é viver o sobrenatural. Andar com Deus é viver o sobrenatural. Agora, para viver esse sobrenatural, irmãos, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Quando o profeta Osés diz assim, prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, prosseguir é você se esforçar. Prosseguir é você não desistir.
para você conhecer quem é Deus. Antes, no versículo 4, diz assim: o meu povo, o próprio Deus diz assim: o meu povo perece por falta de entendimento. Ou seja, muitas vezes nós deixamos de usufruir do que Deus tem porque não temos conhecimento. Eu nem sei se eu tenho direito a isso. Eu não sei se... Não sei. E Deus tem o prazer de abençoar. Aí está a diferença. Quando nós conhecemos ao Deus que nós servimos, você já toma uma posição diferente. Já toma uma posição diferente. Só que nós não conseguimos imaginar que o nosso Deus, Ele é maior do que tudo. Nós não conseguimos. Porque quando a dificuldade vem, você fica logo assim: ah, eu acho que eu vou morrer. Ah, que não vai dar. É assim ou não? Às vezes as pessoas baixam a cabeça e dizem assim: olha, vamos ver o que se pode fazer. E o nosso Deus diz assim: eis que eu vos dou poder e autoridade. Eis que eu vos dou poder e autoridade para poder caminhar. Aleluia. É o nosso Deus. Então, quando nós conhecemos quem é Deus, irmãos, você não se dobra diante de qualquer coisa. Você não desiste por qualquer coisa. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus grande. E conhecer a Deus, quem é Deus, isso é um privilégio. Não é privilégio para muitos, não. É privilégio para poucos. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele quer se revelar. Mas muitas vezes as pessoas não se dão conta de que Ele primeiro é Criador. Ele é o Criador. Ele criou os céus. Ele criou a terra. Diz a Bíblia que, lá em Gênesis, Ele disse: haja. E houve. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que diz e aparece, como está lá escrito. Ele chama as coisas como se já fosse. Aleluia. Dá para você entender isso? Chamou uma coisa como já se fosse, mas não tem. Mas Ele está chamando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que é difícil nós imaginarmos, porque estamos limitados a esse corpo, a essa matéria aqui. Mas o Espírito Santo, Ele não mora fora. Ele mora onde? Dentro. E é Ele que faz com que nós venhamos conhecer a esse Deus. É Ele que traz a revelação do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Que nós servimos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 45 e o verso 12. É o Deus Criador. Aleluia. Isaías 45, 12. Quando o profeta ele fala desse Deus Todo-Poderoso que cria. Quem achou pode ler? Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Aleluia. Ou seja, esse é o nosso Deus que estendeu, que criou a terra e estendeu os céus. Dá para entender isso? Esse é o nosso Deus. Aleluia. É o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Isaías, eu quero que você só veja aí também Isaías 40. Isaías 40. O verso 26. Quem achou pode ler? Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, Aleluia. quem a todas chama pelo seu nome. Então, para um pouquinho, 2 minutos só. Ele diz aqui que é o quê? Que ele chama? Aleluia. Ele chama você pelo seu nome. Ele conhece o seu nome. Amém. Ele chama você pelo seu nome. Aleluia. Eu tenho 3 filhos, às vezes eu troco. Chamo Joy de Jéssica, Joel. Não, pai, está errado. São 3 somente. Agora imagina Deus. Dá para você pensar as coisas? Como Deus é grande, como Deus é poderoso. Ele chama as coisas, não é? Coisa vem cá não. Cada uma tem seu nome. Aleluia. Por isso que quando Adão,
Olha só, por isso que quando Adão estava no Éden, Deus deu autoridade a Adão e disse assim, olha, dá nome aos animais. Sabe por quê? Porque Adão, ele andava com Deus. Adão não conhecia o que era pecado. Então o Espírito de Deus estava ali no meio com Adão. E quando ele viu isso aqui é isso aqui, começou a dar nome. Glória a Deus, aleluia. Começou a dar nome às coisas, aos bichos que tinham ali. Agora imagina Deus. Isaías diz assim, além de chamar pelo seu nome, ele ainda tem o seu nome gravado aonde? Na palma da sua mão. Dá para você imaginar que palma da mão é desse Deus? Dá para você imaginar a palma da mão desse Deus que conhece e não se confunde? É Disseu, é Regina, no meio daqueles nomes todos, está ali o seu nome. Aleluia. Você pode louvar a Deus por isso? Você imaginou que Deus é esse que você está servindo? Irmãos, nós temos que acordar. Porque muitas vezes chegamos na igreja aqui triste. Ai, a luta é tão grande. Irmão, a luta, ela é passageira. Aleluia. As lutas, elas são momentâneas. É verdade. Momentâneas. As lutas, elas são momentâneas. E eu quero que você abra aí, por favor, lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Talvez você ache que a luta é tão grande, é tão terrível. Mas eu quero que você abra comigo aí. Todos acharam? Amém. A começar do verso 8, diz assim: em tudo somos o quê? Mas não perplexos, mas não perseguidos, mas não abatidos, mas não destruídos. Aí Paulo começa, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues o quê? Por amor? Jesus. Para que a vida de quem? Jesus. Manifeste na nossa carne mortal. Mas não para aí não. De maneira que em nós opera o quê? Mas em vós a vida. Ele falando. E ele diz assim para terminar: temos, portanto, o mesmo espírito de Fé. Aí está a chave. Fé é o firme fundamento das coisas que não se, mas que se, quando se espera, você chama. Você não está vendo, mas você chama. E ele continua. Como está escrito, crie. Por isso falei. Você tem falado no que você crê? Você tem falado naquilo que você crê? Olha, eu creio que meu Deus, Ele é poderoso para fazer o quê? Acho que são poucos que sabem, só a Regina, a Magda, somente. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer? Abundantemente, além daquilo que nós pedimos, Ele é poderoso. Ou seja, quando nós cremos nisso, nós já vemos as coisas diferentes. Então eu creio e estou falando. E diz assim, nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Aí diz assim, olha, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça seja o quê? Multiplicada por meio de muitos. Torne o quê? Para a glória de Deus. Aí diz assim, por isso, não o quê? Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior
ele se corrompe. O interior, contudo, se renova. Aqui não tem ninguém velho. Por quê? Porque o nosso interior, o nosso espírito, ele vai se renovando dia, aleluia, após dia. Aleluia. É como uma alva que vai subindo, subindo, vai subindo, até chegar, sabe o quê? O dia perfeito. Ou seja, por mais que esse corpo aqui, ele se corrompe, porque existe a marca do pecado, porque existe a desobediência lá do Éden. Mas Jesus Cristo, aleluia, ele cravou, ele abriu a porta para que nós entrássemos. E isso que é aparente, aleluia, se corrompe, mas o interior ele vai se renovando, aleluia, dia em dia. Aí diz assim, olha, o 17, eu queria que você marcasse isso na Bíblia, porque quando você estivesse passando por alguma coisa, você vai ver as coisas diferentes. O que é que ele diz, o 17? Porque a nossa leve e tremenda, eterna, é isso? Não, momentânea. Oh, porque a nossa leve e momentânea, o quê? Tribulação. Produz, aleluia, produz um peso de glória, aleluia. A tribulação que nós passamos, ela produz, sabe o quê? Um peso de glória. Você sabe o que é um peso? É você andar assim, ó. É um peso. É o peso da glória de Deus em você. Quando você entende isso, que as lutas e que as dificuldades que estão vindo sobre você é para destruir, não, é para aumentar o peso da glória que vai vir sobre você. Dá para você entender isso? Dá para você entender isso, irmãos? É difícil entender. É difícil entender, porque a tendência é de você querer correr, vou embora, vou desistir. E a primeira coisa que diz, olha, não vou mais na igreja. Vou sair da igreja. Ei, para com isso. Para com isso. O que está acontecendo, como diz o versículo, é o quê? Os sofrimentos são o quê? Pesados, né? Leves. Para pensar. O que você está vendo é o agora. Mas eu quero convidar você a ver além. Amém. Além. Porque quando você vê além, aleluia, você não vai se embaraçar com as coisas que estão aqui. Porque você está vendo lá na frente. Amém. Aleluia. Você está vendo o seu alvo lá na frente. Você não está vendo os obstáculos que estão na tua frente. Vê o alvo. E quem é o nosso alvo? É Jesus. Quando Pedro saiu do barco, ele não viu o mar não. Ele viu quem? É Jesus que está ali, eu vou lá. E foi embora. Mas quando as pessoas começam a olhar para as dificuldades, aí diz assim, olha, foi fulano, foi ciclano, foi... Ei, olha para o alvo. Aleluia. Olha para o alvo. O que você está passando hoje, o que você está achando que Deus está te castigando, que Deus está te... Ei, Ele quer aumentar o peso de glória na tua vida. Amém. É isso que Ele quer fazer. Você lembra da história de José? Quantos aqui lembram da história de José? Quantos lembram? Os irmãos dele quiseram o quê? Matar. Depois acharam assim, não mata ele não, porque vamos fazer mais do que Caim fez. Vende. Venderam. Só que José, ele tinha tido sonhos. Ele tinha tido revelações assim que, olha, eu vou caminhar em plumas e vou andar em flores. Mas foi totalmente diferente. Ele foi escravo. Foi para a cadeia. Foi para a cadeia. Nunca matou, nunca roubou, fugiu para não cometer um adultério e está na cadeia. E quantos anos passaram? Mas eu quero dizer para você, ele nunca desanimou. Ele sabia que aquilo ali iria levar ele a algo mais além. Mais além. Os caminhos que Deus tem para mim e para você, Aleluia. Glória a Deus. não é como eu ou você pensamos que vai ser. Graças a Deus. Amém? Verdade? Porque se fosse como eu quisesse, olha, era quebrando a cara todo dia, toda hora.
mas ele está por cima. E quem está por cima vê tudo. E diz a Bíblia que ele foi levado para o cativeiro. Só que ele teve a opção de escolher: eu vou ser ranzinza, aqueles meus irmãos terríveis. Deixa eu ter uma oportunidade que eu vou matar todos eles. Porque eu fui salvo pelo gongo. Eles queriam me matar, mas me venderam. Foi assim que ele fez? Não. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis 45. Aleluia. Aleluia. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui? Pode dizer amém? Amém. Aleluia. Gênesis 45. E diz assim a palavra do Senhor: então José, a começar do primeiro, então José não se podia conter. Ou seja, essa situação foi quando houve uma grande fome na terra. E Deus tinha dado um sonho a Faraó. E José interpretou aquele sonho. José interpretou aquele sonho e deu a solução para o Faraó. E diz a Bíblia que Faraó virou e falou assim: onde nós vamos achar um homem tão sábio como este? E diz a Bíblia que ele colocou José como segundo homem do Egito. E aqui diz a Bíblia que houve fome lá em Canaã, onde estavam os irmãos de José. E eles foram ao Egito para comprar comida. E aqui diz assim: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. O verso 2: e levantou a sua voz, chorou, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não puderam responder, porque estavam o quê? Pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pense aos vossos olhos, porque haverdes vendido para cá. Porque para Conservação da vida. Conservação da vida. Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra. E ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para a conservação vossa, sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande, o quê? Livramento. Dá para entender? Agora José confortando os seus irmãos. Olha, não pode tirar esse peso do coração. Porque ele entendeu os planos de Deus Aleluia. são mais altos. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Ele entendeu que os planos de Deus na vida dele, aleluia, não foi os irmãos que venderam ele. Ele podia ser ranzinza, mas ele ali estava entendendo que foi para um objetivo que Deus levou ele ali. Amém. Você sabe qual é o seu objetivo que Deus trouxe você para cá? Você sabe? Nós estamos na presença de Deus. Se a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Ele não consinta, quanto mais a nossa vida, quanto mais a sua vida, que vale muito mais. Você pode louvar a Deus por isso? Amém. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E quando nós conhecemos isso, irmãos, nós caminhamos tranquilo, porque sabemos que o peso de glória está sobre nós. Que as tribulações, quando vêm sobre nós, não é para nos matar, pelo contrário, é para fazer-nos
sobressair. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa. Hebreus 4 diz assim que a palavra do Senhor, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para o quê? Para discernir as intenções do coração do homem. É a palavra do Senhor. E quando nós nos agarramos na palavra do Senhor, você não tem o que temer. Por quê? Porque o reino de Deus, ele vem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia. Aí está a diferença. Aí está a diferença de quem segue a Deus e de quem não serve. Começa de dentro. Aleluia. Servir a Deus é uma decisão. Servir a Deus é mudança de caráter. É servir. Olha, eu sirvo a Deus. Chovendo canivete, mas eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus está em cima, vendo tudo. E a palavra dele, irmãos, não volta para ele vazia. Não volta para ele vazia. Isaías lá 55, dá para você abrir? Isaías 55, 9, 10 e 11. Aleluia. Isaías. Quem achou pode ler? Cinquenta e cinco, 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos Aleluia. mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia. Você pode louvar a Deus por isso. Aleluia. Glória Que a a palavra ti, dele não Senhor. volta vazia. A palavra dele não volta vazia. Aleluia. Se ela foi enviada para você, se você recebeu esta palavra, pode ter certeza que essa palavra, ela vai produzir frutos. Aleluia. Ela vai produzir frutos para a glória do Senhor. Aleluia. Então vale a pena nós crermos. Vale a pena nós servirmos a esse Deus que é Criador, que é o Deus do impossível. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ou seja, tudo está sob o seu controle. Aleluia. Esse é o nosso Deus. É o Deus que nós servimos. Irmãos, andar com Deus é privilégio. Juntinho dele, meu Deus, mais ainda. Caminhar com ele, meu Deus, é tremendo. É igual eu estava vendo numa revista, né? E dizia assim que andar com Deus é você ter uma formiguinha de um lado e um elefante do outro. A formiga você nem vê, mas o elefante está ali. Ou seja, é assim nós andamos com Deus. Ninguém vê, mas Deus está lá te protegendo. Vale a pena crer no Senhor. Vale a pena servir. Por quê? Porque a palavra dele, ela não volta vazia. Amém. Quando o salmista diz assim, olha, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Ele vem do Senhor. Aleluia. Não fique desesperado. Não fique batendo a cabeça na parede. Não sei, não. A tribulação chega, e agora o que será? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele vai o quê? Se desesperar à sombra do Onipotente, é isso? Como é que é? Ou descansará. Se fosse desesperará. Não, descansará à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, ele é o quê? Meu Deus. Ou seja, refúgio é o quê? Para você ficar protegido no refúgio. glória. Pode ver o que for, eu estou guardado nele. Aleluia. Isso é um privilégio de quem serve a Deus. De quem confia nele. Quantos confiam aqui no Senhor? Eu convido você a ficar de pé. Aleluia. 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 Eu quero dizer para você que esse Deus Todo-Poderoso, Ele quer fazer muito mais. Muito, muito, muito mais. Agora basta nós abrirmos o nosso coração. Basta nós dizer assim, eu estou aqui na tua presença. Aleluia. Eu quero ser diferente.
Eu quero ser cheio da tua presença. Oh, glória. Aleluia. Eu quero me oferecer a ti. Eu tenho ouvido o teu chamado. Como ele chamou Abraão e Abraão foi. Ouviu o chamado. Eu quero convidar você nesta manhã. Você que tem o que quer ouvir o chamado do Senhor na tua vida, para que você caminhe junto dele mais ainda, que você caminhe no sobrenatural. Não é fácil, é uma decisão. Eu quero caminhar no sobrenatural a cada dia. Eu quero ser diferente a cada dia. É fácil? Não é fácil, mas é uma decisão. É uma decisão. Eu convido você, se quiser vir aqui à frente, venha. Aleluia. Existe uma atmosfera aqui diferente. Aleluia. Nesse local. Aleluia. Eu convido a você, não fique vivendo uma vida que não condiz com a vida daqueles que servem a Deus. Não viva a vida que nem aquele homem tão rico, mas vivia catando lixo e pedindo de esmola. Não. Você é para viver uma vida abundante. É para você viver uma vida cheia da presença de Deus. Aleluia. Sabendo que a tribulação que vem, você está rindo para ela. A tribulação vem, você está dando gargalhada, sabendo que aquilo vai passar. Aleluia. E a tribulação que está vindo é para que a glória do Deus Todo-Poderoso, ela venha sobre a tua vida. Aleluia. E quando você entende isso, você caminha bem, tranquilo. Irmão, como é que vai? De vitória em vitória rumo ao céu. Oh, glória. Irmão, como é que tá? Mas irmão, tá passando uma luta tão terrível. Pergunta, irmão, como é que tá? Tô bem, meu irmão. Jesus está no controle de tudo. Amém. Aleluia. Essa é a diferença. Essa é a diferença daqueles que confiam no Senhor. Não, eu vou arregaçar meus braços, eu vou resolver. Não, olha, não é com os braços não, é com os joelhos. Joelho. Para resolver, não é com o braço não, é joelho no chão. Aí você vê as coisas mudando. Aleluia. Nós muitas vezes queremos mudar, mas é Deus. Aleluia. É Deus, foi Deus. E tudo Ele faz no seu tempo. Existe um tempo. Existe um tempo. Aleluia por isso. Glória a Deus. Choro. Aleluia. Glória a Deus. Existe um tempo. E muitas vezes nós queremos ultrapassar o tempo de Deus. Choro como nara. Mas não faça isso não. Ah, mas choro como. Não faça isso não. Não queira quebrar o tempo que Deus tem determinado. Porque existe tempo para tudo. Existe tempo, irmãos. Existe tempo para tudo. Você não usou ninguém. Você é filho de Deus. E filho de Deus anda diferente. Não anda como qualquer um, não. De cabeça baixa. Não! Se movendo pelas circunstâncias. Você é ligado pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus que você anda. Levanta a cabeça. Caminha. Quantas vezes nós somos movidos pelas necessidades, pelos sentimentos. E o Espírito de Deus está falando todo dia com a gente. Eu estou contigo. Sou eu que estou à tua direita. Não temas. E nós ficamos, e agora como será, Senhor? Caminha. Caminha. Você não sabe que Ele não se cansa? Ele não se cansa e nem se fadiga. Ele não se cansa e nem se fadiga. Aleluia. O jovem corre e se cansa, mas ele não se cansa. Ele renova as forças daquele que não tem nenhum vigor, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E nós servimos a esse Deus Todo-Poderoso. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós servimos. Aqui tem uma igreja vitoriosa. Filho de Deus. Aleluia. Que passa por cima dos obstáculos. Sem medo. Porque Ele é Deus, Ele está conosco.